Irmão, glória a Deus. Muita alegria, né? A gente estar na casa de Deus, poder estar ouvindo a palavra dele, né? E a palavra de Deus é tremenda, ela, né? Ela entra em nossas vidas, ela muda pensamentos, né? Alinha atitudes, faz coisas tremendas na nossa vida. E eu queria perguntar para vocês hoje, né? Certa vez eu ouvi uma analogia de um pastor. Ele falou que existe dois tipos de crente, cristão na igreja, né? É um cristão pá e um cristão inchada, né? Será que qual desses você é, né? O cristão pá é aquele que pega, né? Ah, o pastor proferiu uma palavra e vai, esse é para aquele irmão lá, ó. Esse é para aquele outro irmão. E nunca a palavra é para ele, né? E o crente inchado é aquele, né, que sempre, uau, o pastor liberou uma palavra, não, essa é para mim, né? Isso está me direcionando, né? Isso me alinha, né? Porque a palavra de Deus, ela é tremenda. Toda vez que a gente vem na igreja, ela tem três funções na nossa vida. Ela nos liberta, ela nos dá um direcionamento e ela nos afirma como cristão. Então não existe palavra para aquele ou para esse ou para aquele outro. A palavra é para todos nós, né? E que nós devemos ser todo culto, né? Aquele crente inchado, né? Puxar. Você pode ver num pé de milho, né? Se fosse capinar um pé de milho, se você pegasse a terra, o adubo e jogasse para longe dele, né? Não ia dar milho, né? Mas se você pega o adubo e traz para o pé, né? Vai trazendo e rega ele ali, né? Vai dar uma planta, vai dar frutos. E assim somos nós na igreja, né? Toda palavra de Deus, né? Nós temos que colocar no nosso coração, né? Que é um direcionamento para a nossa vida, um alinhamento em todo momento. E que você hoje, né, possa seguir esse mesmo raciocínio, a qual Deus me orientou para trazer para você essa noite. Porque nós, filhos de Deus, necessitamos uma orientação, um destino, para que nós possamos, né, cumprir o propósito dele em cima dessa terra e ser conduzido pelo caminho, né, da salvação. E para que a gente, né, possa passar nesse processo, Deus nos deixou várias, né, orientações através da Bíblia, a qual hoje a gente vai ver algumas delas, que nos leva ao grande caminho da salvação. E é interessante que esse ano a gente está caminhando sobre uma palavra, né, até que está aqui no telão. Não tinha pedido para colocar, mas é de Deus, porque assim, ó, no caminho da maturidade, é impossível a gente caminhar com Deus sendo imaturos. A gente precisa estar no estado de maturidade para que a gente possamos receber a orientação, a repreensão de Deus para a nossa vida. Porque os nossos corações, às vezes, ele nos leva para caminho distante de Deus. Mas Deus, né, nos momentos oportunos, ele vai nos direcionando, vai colocando a gente no caminho novamente. E o tema da palavra hoje é vivendo na palavra de Deus. Vivendo na palavra de Deus, né?
E viver na palavra de Deus é você viver o evangelho pleno que leva ao caminho de Jesus. Coloca lá para mim, Henrique, Oséias, capítulo 4, versículo 6. Nós vamos caminhar um pouco na Bíblia hoje. Se você der um soninho aí, você pega, vai lá, bebe uma água, dá uma alertada aí. Minha pregação é mais tranquila, não sou tão eloquente, né? Mas é algo para impactar corações e renovar mentes. Amém? Lá, Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece, porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer, e eu não os conhecerei como meu sacerdote, porque se esqueceram da lei de seu Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Palavra firme do profeta Oséias, trazendo para aquele povo daquela época que eles se distanciaram da palavra de Deus. Então, primeiro ponto, nós temos que aproximar da palavra de Deus e viver nela. Assim a gente está agradando a Deus. João, capítulo 1, versículo do 1 ao 7. João, capítulo 1, versículo do 1 ao 7. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio como Deus, com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida, a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todo cresce. Né? Aqui então João ele declara então, né, que tudo que Deus fez foi pela palavra e que Jesus Cristo estava nesse dia, que João Batista então vinha antes dele para anunciar a vida dele. Então Jesus Cristo veio para cumprir a palavra, né? E que a palavra seja cumprida na vida de cada um de nós que está aqui essa noite. Amém? Para viver na palavra temos que desenvolver o amadurecimento constante em nossas vidas. Porque às vezes achamos que temos uma idade um pouco avançada, já somos maduros o suficiente. Mas a caminhada com Deus, ela exige um amadurecimento constante. Dia após dia, culto após culto, oração após oração. Então nós temos que nos tornar cristãos maduros, para que a gente possa ouvir a palavra de Deus e ela possa surtir efeito na nossa vida. Porque senão, se a gente receber a palavra de forma imatura, infantil, né, a gente não consegue gerar os frutos a qual Deus necessita que cada um de nós gere. E primeiro ponto é viver com Cristo. Para você amadurecer, o primeiro ponto é você viver com Cristo. Porque exemplo disso daí está nos seus discípulos. Para que eles pudessem amadurecer e conseguir pregar o Evangelho,
ele precisou caminhar com um período de tempo com Jesus Cristo. Então, para que nós possamos, primeiro ponto, primeira caminhada, para que a gente possa iniciar o processo de amadurecimento, a gente tem que viver com Cristo. Não basta viver uma vida na igreja, temos que permitir Cristo habitar em nós. Muitas pessoas estão vivendo na igreja, mas não estão deixando Cristo habitar neles. E isso não surte efeito na vida do cristão. Você frequentar a igreja não surte efeito na vida do cristão. O que surte efeito é você receber Cristo como seu Salvador e estar com Ele todos os dias, recebendo os seus ensinamentos, a sua palavra. E está lá em Gálatas 2:20. Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vive nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aqui está um grande exemplo da gente viver em Cristo. Paulo relatou isso em uma das suas cartas. Paulo, um grande homem de Deus, a qual entendeu que somente ler as Escrituras e frequentar uma igreja não era suficiente, mas que Cristo realmente tem que estar dentro de nós para que nós possamos surtir o efeito que a palavra nos revela. Que através de Cristo nós conseguimos revelar tudo que está escrito na Bíblia. Amém, irmão? Segundo ponto, discernimento da palavra. Nós precisamos discernir o que a Bíblia nos revela. Compreender a palavra de Deus ao ponto de não sermos enganados por doutrina vãs. Porque se a gente não discernir a Bíblia como ela é na sua essência, vai vir pessoas e vão nos induzir a caminhar em caminhos tortuosos. E estamos assim, cheio de pessoas, de enganadores, a qual quer levar os filhos de Deus a caminhos errôneos, a errar o alvo, que é Jesus Cristo. Pessoas se colocando no papel de Cristo. E se a gente não discernir a palavra, infelizmente vamos ser enganados por essas pessoas. Porque a própria palavra diz que nos fins dos tempos ia surgir falsos profetas, muitos enganadores, e muitos, por não conhecer a palavra, ia ser induzidos por eles. Mateus capítulo 24, versículo 4 ao 14. Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim, e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número, e enganarão muitos. O pecado aumentará
e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, e então verá o fim. Amém, irmão? Então, se nós não discernir a palavra, vai vir esses tempos aí, e se é que nós não já estamos vivendo parte dele, e eles vão nos enganar. Então, temos que buscar discernimento na palavra de Deus, entender a palavra. Não tô entendendo um capítulo, não estou entendendo essa parte. Procura um pastor, procura um irmão, que entende, e corra atrás do entendimento da palavra de Deus, ainda que é tempo, A gente não sabe mais quanto tempo, já vimos algumas pessoas falando quanto tempo mais a igreja vai ficar de porta aberta e quanto tempo mais nós podemos andar com esse livro, que é a Bíblia Sagrada. Em alguns países já não pode andar mais. Então é tempo de nós discernir a palavra. Porque se nós discernir ela e ter um entendimento dela, ninguém vai nos convencer de outra coisa. Amém? Terceiro ponto: perseverança nas tribulações. Porque é muito fácil você perseverar quando tudo está bem, quando as coisas estão tudo dando certo. Agora, perseverar quando tudo está dando errado, aí é outra história. É bem difícil. Mas para conseguir amadurecer em Cristo, necessita perseverar quando tudo parece estar dando errado. Porque faz parte do processo do Evangelho. Porque na época de Jesus Cristo, por mais que as pessoas ouviu João Batista, ouviu a caminhada de Jesus, naquele tempo, no entendimento daquelas pessoas, como poderia uma pessoa ser crucificada e trazer liberdade para nós? Porque a tribulação, ela nos traz indagação, nos confunde a nossa mente, e é aí que nós temos que estar firme na fé, para que as tribulações não desviem o nosso propósito e a nossa caminhada em Cristo. Está lá em Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 5. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para o desenvolvimento, para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos que Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor.
Só falta no 4 lá para mim, Henrique. Ó, e a perseverança, ou seja, né, a gente perseverar enquanto tudo está vindo ao contrário de nós, produz caráter provado, porque nós não nos moldamos às tribulações a qual estamos sendo induzidos. E o caráter provado fortalece nossa esperança. 5. E essa esperança não nos decepcionará. Qual que é a nossa esperança? Nós vamos encontrar um dia com Jesus Cristo. Pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Amém? Então essa palavra ela nos fala que nós devemos perseverar em todo momento. Quando a tribulação vem, quando a peleja está difícil, mas se nós vencer isso daí, nós vamos um dia estar com Jesus Cristo e Deus no paraíso. E é isso que Deus quer de nós, que nós perseveramos nesse caminho, que Ele quer encontrar, que no finalzinho falou ali, né, através do Espírito Santo de Deus, né, coloca lá no último lá, o Henrique, ó, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para que nos encheu o coração com o seu amor, com o amor dele. E o quarto ponto, não podia ficar de fora, é o amor ao próximo. Porque Deus não veio, né, salvar uma pessoa individual ou uma igreja específica, mas Ele veio salvar um povo fiel a Ele, independente de placa, independente de qualquer outra coisa. Ele veio chamar um povo que está rendido aos pés dele. Devemos nos relacionar com empatia, promover a fé nas pessoas. Isso é muito importante. Nós relacionar as pessoas com empatia, se colocar no lugar do outro, né? E às vezes é muito fácil a gente falar, mas que a pessoa também não vai, porque né, não sei o que lá, não sei o que. Mas a gente não está vivendo o que ela viveu, né? E Jesus Cristo, na caminhada dele, a gente vê em vários momentos que ele se colocava no lugar das pessoas. E ele trouxe esse entendimento para a gente, que o amor pelas pessoas é grandioso nas nossas vidas e agrada muito a Deus no nosso processo de salvação. O maior exemplo de empatia foi Jesus Cristo na cruz. Porque Ele se colocou, Ele se fez carne para sentir as mesmas coisas, as mesmas dores, os mesmos sentimentos que cada um de nós sentimos. E Ele não negou a crucificação diante de tudo isso que Ele viveu. Então Ele se colocou nas nossas dores, nas nossas dificuldades, por estar distante da palavra de Deus e por ter caído no pecado. E Ele nos resgatou através da crucificação dele. Então esse é um grande exemplo de empatia, de se colocar no que a outra pessoa está sentindo, está vivendo. E nós devemos
nos colocar nesse estado de empatia. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Grande exemplo de empatia, né? Olha lá, ó. Porque Deus amou tanto o mundo, amou tanto as pessoas. Ele não amou né, as terras, carros. Ele amou as pessoas que aqui estão. Ó, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deu uma chance para que nós possamos estar juntinho dele de novamente, né? Com amor, com alegria. Ó, Hebreus capítulo 4, versículo do 1 ao 15. Hebreus 4, 1 ao 15. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas. Ó, porque essas boas novas também nos foram anunciadas. Então, muitas pessoas estão anunciando as boas novas para que todos tenham a oportunidade de conhecer Jesus Cristo na sua essência. Isso é um estado de empatia, de querer que as pessoas estejam vivendo algo maravilhoso, igualmente a gente está vivendo. Foram anunciados, como a eles, mais a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Pois nós, o que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus diz: assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso, embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem, Deus diz: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entrarão por causa de sua desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entre em seu descanso, e essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras já citadas: hoje, se ouvires sua voz, não endureça o coração. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Porque todos os que entrarão no descanso de Deus, descanso de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecemos, como no exemplo citado, cairemos. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto, exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Eu quis ler isso todo o texto, porque vocês vão entender o contexto. Em algumas partes, Deus fala, que Ele, em algum momento, irou
com a nação. Mas num sentimento de empatia, então ele enviou Jesus Cristo para nos resgatar. E o contexto nos traz um sentido de empatia muito grande, porque mesmo com toda a ira de Deus sobre o povo, assim mesmo ele compadeceu e ele restaurou a aliança com o povo novamente. E às vezes nós brigamos, ficamos emburrados e não queremos restaurar a aliança. Mas Deus nos dá um exemplo, a qual, por mais grave que seja a quebra de aliança, nós devemos restaurá-la. Mateus 9:36. Quando viu a multidões, teve compaixão dela, pois estava confusa e desamparada, como as ovelhas sem pastor. Jesus Cristo se colocou no lugar daquelas pessoas. E ele foi até elas para resgatar novamente. E as pessoas não sabiam onde crer mais, em que crer, o que seguir. Estava confusa a mente daquelas pessoas. E Jesus Cristo resgatou aquelas pessoas naquele momento novamente. Olha, Lucas capítulo 10, versículo 25. Certo dia, um especialista na lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você o entende? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o próximo? Jesus respondeu, como uma história: certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Quando foi atacado por uns bandidos, eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vai e faça o mesmo. Então aqui nesse contexto dessa leitura, Jesus está pedindo para que a gente tenha empatia com as pessoas, se coloque ao lugar das pessoas. A gente vê no contexto que um sacerdote, um homem que vivia no templo, na casa de Deus, conhecia da lei, um levita, né, que cantava no templo do Senhor. Esses 2 passou-se para o outro lado, não teve empatia daquele homem. E um samaritano, a qual não conhecia a lei do Senhor, esse teve empatia daquele homem e cuidou dele. Nós precisamos cuidar das pessoas que estão ao nosso redor.
cuidar dos sentimentos, cuidar das emoções, cuidar mesmo. Porque nessa parábola, por que Jesus trouxe nessa parábola um sacerdote e um levita? Porque aquela pessoa que estava conversando com ele realmente conhecia da lei e frequentava o templo, né? Então, para que essa pessoa pudesse conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus, teria que trazer esse entendimento para a vida dele. Que não é, eu repito falar, não é só vir na igreja e frequentar a igreja. É viver Cristo, é viver isso que Cristo falou, né? Outro exemplo de empatia muito grande, e assim, né, muitas pessoas falam e muitas pessoas pregam, é sobre José no Egito, né? Porque ele foi vendido pelos seus irmãos, passou por grandes tribulações no processo da vida dele, mas quando ele estava aonde Deus queria que ele estivesse, ele não desamparou seus irmãos. Tanto é que ele levou, né, o pai dele, os irmãos deles, tudo para morar junto com ele no Egito. Então a gente vê, teria outros versículos, mas as horas já adiantou, eu tenho que seguir para frente. Que fala sobre empatia na Bíblia, que a gente devamos se colocar no lugar do outro e estar próximo daquelas pessoas que necessitam das nossas ajudas. Quinto ponto, deixar práticas imaturas. Para que nós possamos amadurecer no reino de Deus, nós não podemos ser pessoas imaturas. Nós temos que amadurecer na palavra dele. Olha o que fala lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Então aqui, Paulo ele fala num processo que a gente deve amadurecer dentro da igreja, né? Que quando a gente é criança, a gente tem um pensamento, a gente tem uma maneira de viver, de ver o contexto. Mas depois a gente vai crescendo e a gente vai alcançando a maturidade, a gente vai amadurecendo, e algumas coisas, algumas atitudes a qual a gente teria quando criança, a gente não tem mais. E o grande problema, o grande processo que está dificultando, né, a igreja crescer, amadurecer, é que as pessoas estão com a mesma atitude de quando entrou na igreja, né? Aquela mesma atitude que ela tinha na primeira semana, no primeiro mês de cristão, tem depois de 5 anos, de 10 anos, até mesmo de 20 anos dentro da igreja. Isso não pode acontecer. O processo dentro da igreja é um processo de amadurecimento. A gente tem que repensar nossas atitudes, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser todo dia. O cristão não pode ficar no mesmo processo inicial. Ele tem que amadurecer em Cristo. Tem que amadurecer por dentro das Escrituras. Ao longo que vamos adquirindo conhecimentos bíblicos, nossas responsabilidades aumentam. Então, a mesma responsabilidade que teríamos quando a gente estava na primeira semana de igreja, a gente já não tem mais. A nossa responsabilidade já aumentou. E cada dia, e cada ano que passa, que a gente está na igreja, estamos ouvindo a palavra de Deus, a nossa responsabilidade como cristão vai aumentando. E não temos como fugir dela. Nós lemos agora mesmo ali que assim, para Deus não tem nada escondido, não tem nada oculto. Ele vê todas as coisas. Ele está vendo as nossas atitudes, Ele está vendo a nossa maneira de pensar, Ele está vendo a nossa maneira de agir.
se estamos realmente amadurecendo no processo da caminhada com Deus. E uma característica qual revela que as pessoas não estão maduras dentro da casa de Deus, vamos falar uma palavra mais bonita. São palavras paralelas. O mesmo que fofocas. Fofoca destrói famílias, destrói ambientes, destrói cidade, destrói nação, destrói tudo. Olha aqui que fala em Provérbios 13, capítulo 13, versículo 3 e 4. Quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso muito quer ou nada alcança, mas o que trabalha com dedicação prosperará. Então o fato de muita gente fala, né, eu não estou falando de fulano, estou comentando. Mas muitas vezes os comentários, ele machuca. E causa, muitas das vezes, né, quebra de propósito, quebra de confiança. Por isso, quando a gente, né, tem algo a falar, é bom que a gente se achegue na pessoa, né? Eu queria conversar contigo a respeito disso, né? Não sai falando por aí qualquer coisa. Olha o que fala lá em Provérbios capítulo 21, 2 e 3 também, ó. Ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor examine o coração de cada um. O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifício. Então Deus, ele nos agrada muito mais das nossas atitudes do que saímos falando que estamos fazendo. Estão fazendo, né? Mas se não teve atitude para fazer, para Deus é nada. Então nós devemos cuidar com essas coisas. Que nossas palavras sejam sempre para a edificação do reino. Né? Se temos algo a comentar ou alguma coisa a falar, que seja para acrescentar no processo de crescimento do reino de Deus. Olha o que fala lá em Efésios 4, 29. Evite o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Amém? Nossas palavras sejam boas, sejam palavras que, assim, que as pessoas que estão ao nosso lado, ela tem prazer de sentar e ouvir. Né? E quando a gente senta com alguém, às vezes a gente começa a conversar e aquela pessoa não entra na conversa, né, alguma coisa está errada. Ou a gente está falando algo que ela não está de acordo, ou algo que está atingindo ela. Né? Mas se a gente fala algo bom, né, algo que no contexto é bom, as pessoas ao nosso lado também ficam animadas de receber aquela palavra, de entrar na conversa, de ter, como diz por aí, ter aquela boa prosa, né? Divisões. Reino dividido não prospera.
Olha o que fala em Mateus 12, 25. Capítulo 12, versículo 25. Jesus conhecia os pensamentos dele e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesmo se desintegra. Então, se está tendo divisões no ambiente a qual a gente está vivendo, a ruína vem. Não tem jeito. Palavra de Deus. Ó. Todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Não tem. E a gente vê vários exemplos de reinos que se dividiu e hoje nem já existe mais. Muitos deles só está citado na Bíblia. A gente não conhece mais. A gente só vai conhecer se a gente for buscar profundamente as Escrituras, né, uma base teológica ali, para a gente saber da onde que essas pessoas saíram, de qual reinado. Não se vê mais falar deles. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Ou seja, né, em algum momento ninguém mais se vê falar. Ah, o El continuou? Não. Daqui a 5 gerações, não sei quem que é. Não tem nenhum filho, nem um neto, nem ninguém dele. Ninguém usa o nome dele para nada. É isso que a palavra está falando. Se dividiu, né, cada um esparçou, acabou essa geração. E se a gente quer uma geração sólida, qual passa de geração em geração, a gente tem que juntar, né? Temos que estar junto, no mesmo propósito. Outra coisa que nós temos que ter atenção quando estamos caminhando com Deus é busca constante por atenção. A gente tem 2 exemplos na Bíblia que pessoas que necessitavam dessa atenção do público que se perderam no processo, que são os fariseus. Então os fariseus estavam ali, né, só para ganhar a atenção das pessoas, e em certo momento Jesus Cristo até criticou eles, né? Não seja como os fariseus, né, que só quer atenção para eles, e distorceu a atenção que realmente era Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. E Naamã, naquela passagem de Eliseu, né, Naamã queria a atenção de Eliseu. O que Eliseu fez? Mandou um dos seus servos falar com Naamã, e Naamã ficou furioso. E muitas das vezes, né, dentro da igreja isso acontece, que as pessoas querem atenção e às vezes não tem atenção devida e fica furioso a troco de nada. Essas atitudes a gente não pode ter dentro da igreja. Fofoca, divisão e uma busca desenfreada por atenção. Ah, se eu não for louvar hoje, eu não vou mais, não coloco o pé mais naquela igreja, né? Se eu não pregar hoje, eu vou brigar com o pastor e vou para outra igreja, né? Isso é uma busca desenfreada de atenção, né? Querendo abafar as outras pessoas para ganhar status. E isso no reino de Deus não se cria. Olha lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. O orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Acho que nem precisa comentar. Em 5 minutos agora eu falo 2 pontos finais. Está terminando. O 6º ponto, maturidade emocional. Jesus Cristo, em sua trajetória, mostrou uma maturidade emocional gigantesca que nós devemos seguir. Sabendo que Judas iria trair, em momento nenhum, ele foi lá, criticou Judas,
ou expulsou Judas da presença dele. Isso se chama ter maturidade emocional, mesmo que às vezes a gente não concorde com as atitudes que as pessoas ao nosso entorno estão, ou que aquelas pessoas estão falando, mas nós devemos ter maturidade emocional para conviver com essas pessoas. Devemos lidar com frustrações, reconhecer e gerenciar emoções. Às vezes ficamos frustrados por algumas coisas, mas temos que saber lidar com essas frustrações. Gerenciar nossas emoções, né? Às vezes estamos emotivos, estamos raivosos, estamos isso, mas assim, vamos dizer, conta 1, 2, 3, dá uma respirada, lê um versículo da Bíblia, né? A raiva passa. Isso chama controlar as emoções. A gente não agir pelas emoções, mas agir pela razão a qual nós estamos firmados, que é a palavra de Deus. E ainda mais, às vezes culpar outras pessoas por alguma coisa que está dando errado na nossa vida. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. É isso que eu venho falando desde o início. Volta lá, Henrique, 16, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que faz nos perceber o que não está em ordem em nossa vida. Não é na vida do outro, é em nossa vida. A Escritura ela tem esse poder de fazer nós entender aonde estamos errando e por que estamos errando. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. É aqui que eu falei, né? Lá no início. A palavra ela nos liberta, nos dá direção e nos afirma. Se nós estamos fazendo certo, ela nos afirma, está no caminho certo, continue que você vai ter vitória. Mas se nós estamos, né, na palavra anterior, estamos percebendo que algo em nossas vidas não está correto, nós precisamos consertar. Isso aí é ter maturidade emocional. Você saber o que você está errando, para que você possa colocar em prática aquilo que Jesus está ensinando. Porque se nós não tivermos maturidade emocional, porque se nós não tivermos maturidade emocional, nós não conseguimos reconhecer o que estamos fazendo errado. E continuamos fazendo errado até o fim da nossa vida. Porque nós entramos naquele estado lá do crente pá. Isso aqui, essa palavra que Deus liberou? Não, isso não é para mim, eu não faço isso. Manda lá pro outro. E manda pro outro. E o outro vai recebendo e você vai ficando vazio. O outro vai recebendo e você vai ficando vazio. E outra maturidade muito importante, maturidade social. Isso significa que é você ter uma capacidade de estabelecer relacionamentos saudáveis. E o que é ter um relacionamento saudável? É quando essas duas pessoas se beneficiam do mesmo direcionamento, da mesma palavra, do mesmo entendimento. Isso é você ter maturidade social. Você viver numa sociedade a qual você estabelece relacionamento onde que as pessoas possam usufruir de tudo aquilo
né, que você tem direcionado, que você tem convivido com aquela pessoa. E para fechar, eu tenho 3 versículos. Provérbios 17, 17. O amigo é sempre leal, e o irmão nasce na hora da dificuldade. Salmos 133, 1. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Efésios capítulo 4, versículo 15. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-os em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Amém? Olha lá, ó. Em vez de ficar falando qualquer coisa aí, ó, falaremos a verdade que está na Bíblia, né? Em amor, tornando-os em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo. Que para nós nos tornar parecido com Cristo, a gente tem que entender a palavra, porque Cristo é a palavra. Se a gente não entender a palavra de Deus, não tem como a gente cada vez ficar mais parecido com Cristo. Porque em vez de ler a Bíblia, você começar, né, que está em alta aí hoje, né, como é que é? Podcast, coach, né? Não que seja errado, né, você, né, mas selecione aquilo que você vê. E largar a Bíblia de lado, a gente não tem como a gente conhecer a Cristo se a gente não ler a Bíblia. Porque o intuito hoje foi da gente, né, ler alguns versículos, às vezes se torna meio cansativo, se torna meio maçante, mas isso é necessário para a gente trazer um entendimento para nós. Né? Para que nós possamos entender que a Bíblia, na sua essência, tudo isso que eu falei, ela traz por dentro dela e ela nos dá um direcionamento de ter uma vida plena, uma vida saudável, né? Um convívio social bom, que a igreja possa viver alegre, unida, forte, né? É isso que Deus quer para os filhos dele. E aquele tema lá do início, que eu acho que, né, a nossa liderança foi muito feliz em ter esse tema, para a gente caminhar nesse ano, no caminho da maturidade, é porque realmente a igreja necessita amadurecer em Cristo Jesus. De cada um que seja usado por Deus, para que cada dia nós tornamos cada vez mais maduro em Cristo e possamos vencer a nossa batalha aqui na terra e cumprir o nosso propósito. Amém, irmão? Essa é a palavra que eu tinha para os irmãos hoje. Queria passar para o pastor Maurício, para ele terminar. E muito grato. Por tudo que Jesus falou através dessa palavra na minha vida. Porque não pense você, foi fácil montar uma pregação a qual que traz direcionamento e muitas das vezes mexe com corações, mexe com caráter, mas o Espírito Santo possa agir na vida de cada um e que cada palavra que foi proferida aqui essa noite venha ter fruto na vida de vocês. Amém? Amém?
Glória a Deus. Querida igreja, se coloque de pé nesse momento, amém? O Senhor está nos levando a um lugar de maturidade e é muito importante, queridos. Assim como o Elton colocou, existem coisas, querido, que às vezes são legais, tem coisas que são divertidas, tem eventos, tem agendas, mas tem coisas que são necessárias na nossa vida, amém? Tem muitas coisas na nossa vida que são necessárias. A leitura da palavra, tem muitas vezes que você está cansado, mas ela é necessária. Sabe, o Elton pontou, cada ponto aqui é muito importante, querido. Se você anotou, se você guardou no teu coração, coloque em prática. Nós como igreja, é um tempo de andarmos na maturidade do Senhor, amém? Porque a igreja brasileira, querida, ela pereceu muito por causa de meninices, por causa de coisas que não vinham de Deus. Mas eu vejo, querido, a igreja brasileira andando num novo tempo, num tempo de pessoas maduras, num tempo de pessoas que elas não se movimentam mais por emoções, nem por qualquer vento de doutrina errada, nem por líderes carismáticos, mas se movimentam por isso aqui, querido, pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. E ela é poderosa para te transformar. Nesse momento, feche teus olhos, nós vamos estar orando pela tua vida. Senhor, nós oramos, Pai, para que nós possamos sair daqui, Pai, com um coração resoluto, acerca daquilo que Tu falou aos nossos corações. Nos ensina, Pai, não apenas a receber uma informação, mas a colocá-la em prática, Pai. Nos dá maturidade nesse tempo. Nós oramos pela igreja Cristo Jesus, Pai. Nos leva a esse lugar de maturidade como igreja, Pai. Nós oramos, Pai, pela igreja brasileira como um todo, Pai. Arranca do meio da igreja, Pai, toda criancice, toda meninice, Pai, e faz da Tua igreja uma igreja madura, uma igreja saudável nesse tempo, Pai. Nós oramos pela igreja do mundo, Pai, há igrejas nesse momento que estão sendo perseguidas, Pai. Há missionários, Pai, que estão sendo perseguidos, mortos, Pai. Nós oramos por essas pessoas que estão lá no outro lado do mundo, Senhor. Nós oramos, Pai, que a Tua igreja, ela ande triunfante, Pai, que a Tua igreja, ela prevaleça nesse tempo, Pai. Nós oramos, Pai, que as portas do inferno, elas não prevaleçam sobre a Tua igreja, sobre a Tua casa, Pai. Nós declaramos a vitória, Pai, da Tua igreja, do Teu povo. Nós declaramos a maturidade da Tua casa, Pai. Eu declaro um grupo de pessoas essa noite, Pai, que vão andar, Pai, não segundo emoções, não segundo artifícios, mas vão andar segundo a Tua verdade e a Tua palavra, Pai. Eu declaro, Pai, sobre a Tua igreja, Pai, um derramar do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Você crê, meu amigo? Amém? Meu irmão, que você possa ir para sua casa nessa noite abençoado, cheio da presença, amém? Se Deus é por nós, ninguém, querido. Vai em paz em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.